Muchas gracias. Vamos a dar inicio a la conferencia denominada Jus Cogens y Erga Omnes por el juez Antonio Augusto Cansado Trindade, juez de la Corte Internacional de Justicia, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, profesor emérito de Derecho Internacional de la Universidad de Brasilia, doctor honoris causa de diversas universidades en América Latina y en Europa, miembro del Curatorium de la Academia de Derecho Internacional de La Haya y del Instituto de Derecho Internacional. Su señoría, el micrófono es suyo. Muchas gracias, señor rector, señores profesores. Yo quisiera, en primer lugar, dar una idea de la secuencia de puntos que examinaré en esta exposición. En primer lugar, la cuestión del surgimiento, ¿no?, del nacimiento de jus cogens en el derecho internacional. En segundo lugar, el contenido de jus cogens y toda la discusión que se ha conducido en diversos foros internacionales sobre el mismo, la evolución del contenido del jus cogens, especialmente el contenido material. Y aquí yo quisiera examinar la experiencia que he adquirido tanto en la Corte Interamericana como en la Corte Internacional en esta materia, que el legado de ambas hasta el presente es totalmente distinto, ¿no?, en materia de jus cogens, como espero dejar claro para todos ustedes al final de mi exposición. Bueno, en primer lugar, la gran mayoría de los autores señala que el contenido del jus cogens, la propia noción de jus cogens, solo nace con las dos convenciones de Viena sobre derecho a los tratados, sobre todo con la primera de ellas de 69. Yo no estoy enteramente de acuerdo con eso. Y en un caso relativamente reciente en la Corte Internacional de Justicia, el caso de Alemania contra Italia con intervención de Grecia, tuvimos un argumento. Bueno, el demandante era Alemania, que invocaba inmunidades jurisdiccionales, como ustedes saben, ¿no? Ya han estudiado ese caso, es un caso impresionante. Y el demandado era Italia, pero presentó una demanda reconvencional. Y ahí entonces Grecia intervino y afortunadamente se renació por primera vez. La Corte admitió la presencia de un tercer interveniente, Grecia. Bueno, los dos estados, el interveniente y el demandado, se transformaron prácticamente en estados demandantes en la demanda reconvencional, porque representaban los intereses de los civiles, tanto italianos como griegos, que sofrieron todo tipo de violación entre los años 43 y 45, durante la Segunda Guerra Mundial, de parte de los nazistas, de los nazis. Bueno, entonces, el argumento que presentó a Alemania para determinar, ¿no?, la prevalencia de la inmunidad jurisdiccional era precisamente esto, que en esta época de 43 a 45, os jus cogens todavía não existiam no direito internacional. E eu, naturalmente, que votei em contra da decisão que tomou a Corte de dizer que não tinha competência, e deixou o caso passar, e sostuvo, para entrar nessa matéria, e sostuvo a imunidade jurisdiccional. Bueno, eu dije o seguinte, que desde las convenciones de La Haya, de la Segunda Conferencia de Paz de La Haya de 1907, já se havia em mente esta ideia de la proibição absoluta de matanças, de crímenes contra civiles, de massacres, e que, por lo tanto, a noção de jus cogens é subyacente a algumas das convenções de La Haya de 1907. E recordei a cláusula Martens, que em realidade foi formulada em 1899, na primeira Conferência de Paz de La Haya, onde estuvo o único presente da América Latina, México,
México foi o único presente em 1899. E voltou outra vez em 1907 com 15 outros países latino-americanos. Então, estava a cláusula máxima, é decir, a consciência humana, tema que abordarei amanhã, a consciência jurídica universal tinha já noção de lo que significava um crime internacional. E, por lo tanto, a noção de jus cogens já existia. E, antes de que se realizara a Conferência de Direitos de los Tratados, o juez alemão, em la Corte Permanente de Justiça Internacional, utilizou a expressão jus cogens em um de seus votos. E, además, autores consagrados à doutrina do direito internacional, como Alfred Verdross, escreveram sobre jus cogens muito antes de la consagração de la expressão em las duas convenções de Viena, sobretudo a primeira, 1969, que aí, então, consagra os artículos 53 e 64, como todos sabem, a la noção de jus cogens. Então, quando eu dictei, al igual que meus colegas e amigos Jaime e Loretta, aqui presentes, o curso na Academia de Direito Internacional, é o curso generado em 2005, e eu assinalei isto, que em la Conferência de Viena, o que se hizo foi praticamente deixar constância de que o jus cogens já estava consagrado em direito de los tratados muito antes, pero agreguei em la Conferência de La Haia que o jus cogens já alcançava, em meu entendimento, também outras áreas do direito internacional e não somente direito de los tratados, como, por exemplo, direito das organizações internacionais e também em relação com todos os actos unilaterais poderiam ser uma violação do jus cogens. Bueno, então, em la segunda conferência sobre direito de los tratados entre estados e organizações internacionais, desta eu participei em 86 em Viena, e hice umas declarações aí claríssimas que estão publicadas em las actas da segunda Conferência de Viena de 1986, em que mencionei que o jus cogens é incompatível com a visão voluntarista do direito internacional, la que põe ênfase sobretudo na vontade dos Estados. Isto não pode ser. O jus cogens se fundamenta em la consciência, em la recta ratio. Uma vez mais, me refiro a este grande fundamento do pensamento justnaturalista, que a partir daí vem a noção de jus cogens. A visão voluntarista não explica absolutamente nada da evolução do jus cogens. Bueno, isso em relação com o nascimento, que já é mais antigo, e a projeção do jus cogens em la doutrina do direito internacional. Agora, quisiera empezar com a experiência em mis anos de la Corte Interamericana de Direitos Humanos em abordar o jus cogens em expansão. A professora Loretta Ortiz já se referiu às duas opiniões consultivas solicitadas por México, 16 e 18, sobre a questão dos migrantes, em la primeira delas quais eu havia dito a necessidade de expandir o conteúdo material do jus cogens, 99. Em 2013, em la segunda, sobre a condição jurídica, os direitos dos migrantes indocumentados, eu assinalei meu voto concordante, que o jus cogens não é uma categoria jurídica cerrada, pero é uma em evolução e expansão, e que, a meu modo de ver, deveria abarcar também as garantias do devido processo
como mencionei há alguns minutos, solo foi reconhecido pela Corte em los casos de Almonacid Arellano e de Goiburu. Bueno, pero antes de esto, los esfuerzos que realizamos en la Corte Americana tuvieron realmente su éxito. Empezamos com um caso clássico de Barrios Altos. O caso de Barrios Altos de 2001 foi o primeiro caso em que um tribunal internacional contemporâneo determinou que leis de autoamnistia, referindo-se a la de la época de Fujimori em Peru, eram incompatíveis com a normativa de proteção da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Depois de algum tempo, agora que vivo em Europa já há uma década, e aí seguirei vivendo, me acuerdo de um amigo meu falecido, de outra geração, não? Antônio Cassese, que quando dirigia o Tribunal Especial para o Líbano, que sigue existindo aí em La Haia, ele citou o caso Barrios Altos para determinar a improcedência de qualquer intento no Líbano de proceder da mesma maneira, em relação com o crime cometido contra sua presidenta. Em seguida, a Corte Europeia de Direitos Humanos começou a citar a Corte Interamericana, incluso recentemente, no caso Margos contra a Croácia, de 3 anos atrás, citou o caso Barrios Altos e vários outros casos em que han citado sempre Barrios Altos, inclusive o TPI e no caso Lubanga, o primeiro caso. E o Tribunal de Ex-Yugoslávia também. Então, é um gosto ver isto. E isto tuvo um impacto muito grande em tribunais nacionais, em cortes supremas de vários países. Hoje, vivimos um momento de crise, e no sentido oposto, de que há uma retracção no campo da proteção internacional dos direitos humanos, o que muito nos preocupa. Por isso é importante que hemos actualizado o livro de las 3 vertientes, não? Pero, de que maneira começamos a ampliação do conteúdo material dos Jus Cogens? Em primeiro lugar, outra coisa que queria mencionar, o dia em que leímos a sentença de Barrios Altos, eu me acuerdo disso, em 2001, estava presente com nós, havia havido uma reunião, um diálogo com a Corte Europeia, estava presente o então presidente da Corte Europeia, Wildhaber, o juiz Wildhaber, de Suíça. Hoje é um grande amigo meu, somos colegas no Instituto de Droit Internacional, e ele me disse, quando terminou a leitura, você sabe que esta é a primeira vez que um tribunal faz isto, que determina a incompatibilidade com o Tratado Internacional da Lei de Amnistia? E eu lhe contestei, Monsieur le Président, il y a toujours une première fois. Senhor Presidente, sempre há uma primeira vez. E agora a própria Corte Europeia cita nossa jurisprudência pioneira. Bueno, o primeiro passo para ampliar foi em relação com a tortura. A proibição absoluta da tortura. Casos Cantoral Benavides, 2000 e 2001, decimos que, además da tortura, lo que antes era considerado como trato cruel, inhumano ou degradante, hoje em dia pode ser considerado como a tortura. E, por lo tanto, todas as formas de tortura e trato cruel, inhumano ou degradante passam a cair bajo as proibições absolutas do Jus Cogens. Então, não é só o direito à vida, também é o direito a não ser submetido a tortura, e o direito fundamental à vida. É decir, a vida tanto no sentido físico como psicológico. Aí vieram os casos de los hermanos Gómez Pacquiao e de Tibi em relação com o Equador, de César
en la prohibición de la tortura y actos crueles, inhumanos o degradantes, con prohibición de los jus cogens. Y en Masacre de Pueblo Bello decimos que muchas personas no tuvieron acceso a la justicia, y entonces yo emití un voto para que futuramente la Corte pudiera aceptar también la noción de acceso a la justicia. Pero en la opinión consultiva número 18, la que destacó también a profesora Loreto Ortiz, demos un segundo paso, además de ampliar tortura y tratos crueles, fue el principio de la igualdad y no discriminación. Decimos que era un imperativo de los jus cogens que este principio fuera observado en relación con todos los migrantes, independientemente de su estatuto migratorio. Los europeos se quedaron assustadíssimos com isso, porque sempre no artigo 6 da Convenção Europeia abordava o artigo 6 também com base em las restricções ao direito de acesso à justiça. Então, em 2008 me chamaram do Instituto Internacional de Droits de l'Homme, da Fundação René Cassin em Estrasburgo, para dar a conferência de abertura de eles em 2008, e eu dei a conferência de abertura dizendo: "Ustedes han sido muito restrictivos em la jurisprudência constante da Corte Europeia. Isso não pode ser. Não se pode interpretar o artigo 6º dando tanta importância assim a las restrições, sino mais bem a la importância do acesso à justiça." Depois cambiaram pouco a pouco sua posição, pero el camino pioneiro foi o da Corte Interamericana. En el caso de la condição jurídica e direitos de los migrantes indocumentados, decimos que o acesso deve abarcar não somente o acesso formal ao início do procedimento, sino também, como mencionei há poucos minutos, as garantias do devido processo legal. E, por lo tanto, não se poderia separar os artículos 25 del 8, como se tentou fazer mais recentemente, mas afortunadamente seguem sendo considerados em conjunto. E de aí a necessidade de obrigações erga omnes de proteção. Bueno, em relação com tanto com jus cogens como obrigações erga omnes, eu avancei a tese que depois não foi muito desarrollada, não ha sido desarrollada, entre as dimensões tanto horizontal como vertical de ambos. Es decir, o jus cogens, sim, tem uma dimensão vertical que ele se impõe em relação com todos os estados, não somente os litigantes, mas com todos os estados, porque vai mais allá do direito de los tratados, como mencionei há alguns minutos atrás. Pero também há que mencionar que o direito de uma proibição relativa de uma proibição de jus cogens tem uma dimensão vertical que também se aplica às pessoas bajo ao Estado em relação com as pessoas bajo sua própria jurisdição. Isto jamais ha sido dicho em la Corte Internacional de Justiça, excepto em mis dissidências. Bueno, depois, eu queria contar-lhes algo de minha experiência. Por exemplo, algo que me havia chamado a atenção antes de chegar à Corte Internacional de Justiça foi que, no ano 1970, no caso Barcelona Traction, a Corte por primeira vez utilizou a expressão de obrigações erga omnes, como todos sabemos aqui, foi a primeira vez. Nos anos 90, eu conversei em La Haya, sempre ia muito à Academia de Direito Internacional, onde represento a América Latina há vários anos, com o ex-juez que conheci muito bem, Manfred Lartz. Hoje eu ocupo o gabinete que antes ele ocupava, no Palácio de la Paz. E é uma pessoa que creio uma grande amistade por ele, era juez polaco, no polonês de la Corte Internacional. Jaime lo conheceu também comigo. E perguntei a Manfred Lartz, por que razão vocês falaram de obrigações erga omnes, mas não de jus cogens? Aí me dijo, bueno, o problema é que este caso de Barcelona Traction chegou aí para a decisão final, a primeira foi em 64, a segunda em 1970, um ano depois da convenção
de Viena sobre Derecho de los Tratados, de 69, foi um ano depois. E ele me disse, bueno, aí na Conferência de Viena, bueno, ustedes, nos países de América Latina e los países do leste europeu, como el mío, Polônia, todo, e outros, nós todos éramos defensores dos jus cogens, assim como os países africanos também, latino-americanos e vários asiáticos também. Pero os países da Europa Ocidental tinham muito receio, teriam muito celo e diziam que era importante esperar um pouco para determinar exatamente o conteúdo exato dos jus cogens. Havia, sobretudo, uma resistência muito grande dos franceses, que vocês sabem, em la Conferência de Viena sobre Direito dos Tratados, resistiram à noção de jus cogens. Essa declaração pela qual a Corte Internacional, antes de que eu ia ingressar, em lugar de usar mais recentemente o termo do jus cogens, utilizou a expressão de meu colega e amigo, ex-presidente da Corte, com quem eu não estou de acordo, mas uma grande pessoa, boa pessoa, colega, Gilbert Guillaume, ele usou a expressão princípio intransgressível. O que significa isso? Princípios intransgressíveis. Jus cogens. É outra coisa que jus cogens? Não, mas é que tem esta coisa, essa dificuldade em chamar algo por lo que é seu nome próprio. Não? E no caso de Ximenes López contra Brasil, eu mencionei a necessidade de um aumento da ampliação do conteúdo material dos jus cogens para realmente abarcar todas as etapas do procedimento, inclusive a execução da sentença. Neste caso contra Brasil. E o caso da Cantuta contra Peru também, que não se poderia de nenhuma maneira deixar de tomar em conta como o conteúdo do direito de acesso à justiça e também a fiel execução da sentença por parte do Tribunal Internacional em questão. Bueno, há tantos outros casos da comunidade indígena de Sauayamaxa contra Paraguai, da comunidade moiana contra Suriname. Este caso foi impressionante, não? Em relação com a grande importância de um tema que Jaime ha mencionado, do retorno voluntário da população que havia sido desplazada forçosamente. Poderia falar sobre este caso horas, pero aqui queria só registrá-lo, porque vocês já lo conhecem, então só para ver muito bem a interpretação da sentença deste caso em 2008, que foi meu último pronunciamento em la Corte Interamericana. Também em los casos de desaparições forçadas, por exemplo, os casos impressionantes de Blake contra Guatemala, não? Eu identifiquei as proibições de violações de todos os direitos inderogáveis como violações dessas proibições, como violações dos jus cogens. E em Blake dijo, esto demonstra que é muito mais allá do direito de los tratados que vai o jus cogens internacional hoje dia. E mais adiante, em la sentença sobre reparações do caso Blake, eu mencionei que o jus cogens também abarca determinados direitos que sejam derogáveis. Não somente inderogáveis, mas também derogáveis. Eu poderia citar tantos outros, pero bajo a pressão despiadada do tempo, vou retener-me por aqui em relação com a Corte Interamericana e recordar que, por exemplo, no caso do massacre de Plan de Santos em Guatemala, que foi impressionante, não? Este caso de massacre de Plan de Santos em 2004, eu mencionei a questão da consciência jurídica universal, que havia exigências da Constituição Pública Universal e a cláusula Martens também pertencem ao domínio do jus cogens. Pertence ao domínio dos jus cogens muito antes de que ele for incorporado ao direito de los tratados. Se trata de responsabilidade internacional agravada do Estado. Loreta e Jaime conhecem já a experiência deste caso. Uma vez tivemos uma sessão
externa da corte aí, em Guatemala, e depois de uma conferência que eu dei aí, em la principal universidade, em la ciudad de Guatemala, vinieron os jóvenes que entregar-me uma bandeira, não? E era da comemoração que eles haviam hecho de um psicodrama em la ocasião em que o vice-presidente da República pediu perdão a las víctimas por lo que havia acontecido em Plan de Sánchez. Eu me quedei sumamente, não, tocado, emocionado com isto. Tenho isto guardado em meus arquivos personais. Estes jovens que estavam aí eram niños na época em que houve essa massacre, um dos 626 massacres, e que escaparam correndo e que participaram do psicodrama realizado imitando todo o que havia acontecido para honrar a memória de seus padres, padre e madre, os que haviam sido queimados vivos dentro de suas casas em Plan de Sánchez. Bueno, eu he conversado muito com alguns de meus colegas da Corte Interamericana de hoje dia, e acabo de haver estado aí há 2 semanas por 48 horas para inaugurar o ano judicial deste ano da Corte Interamericana, não? E eu vi, eles me mencionaram, me mostraram que se han continuado a referir-se aos códigos, eu vi as sentenças, pero não ha havido mais avanços na ampliação do conteúdo material, é decir, pelo menos han mantenido, sostenido o que já se havia construído, pero não se ha abarcado novas proibições, e isto mostra que há momento agora de tensão e momento de paralisia, não? em conteúdo material dos códigos. Pero eu queria passar agora a experiência que he tenido em la Corte Internacional de Justiça, com os códigos e obrigações legais. Obrigações legais já mencionei a vocês. A Corte Internacional, em 1970, colocou the chariot before the horses. Não? Os cavalos veniam por detrás do chariot. E solo começou a referir-se muito brevemente, nada que se compare à Corte Interamericana, aos jus cogens em um ou outro caso posterior. Por exemplo, em 86, no famoso caso Nicarágua, Estados Unidos, dijo rapidamente que a proibição do uso da força é uma proibição dos jus cogens, nada mais. En el caso que mencionei a vocês, de Bélgica-Senegal, que aplicamos por primeira vez já em minha época, em 2012, o princípio de jurisdição universal, aí sim se dijo que, igual que hemos dicho, pero essa é a primeira etapa em la Corte Interamericana, a proibição da tortura é de jus cogens, pero não passou de esto, brevíssimo. Pero fíjense ustedes em lo que aconteceu em outros casos. Os 2 casos de la Convenção contra o Genocídio, el de 2007, com a aplicação da Convenção contra o Genocídio, que todos vocês conhecem, Bósnia contra Sérvia e Montenegro, 2007. E o mais recente, 2015, em que eu já estava na Corte, Croácia contra Sérvia, em fevereiro de 2015. A Corte disse, bueno, jus cogens, pode ser que sim, por aqui não é o que estamos examinando, o que temos que considerar aqui são os limites de nossa jurisdicção. Se realmente isto está bajo os términos de la jurisdicção em relação com a própria Convenção contra o Genocídio de 1948. É decir, se referiram aos jus cogens em relação com os limites de sua própria jurisdicção. Eu dei um voto duríssimo contra isto, entre outras coisas, contra isto. Mais adelante, no caso das imunidades jurisdicionais do Estado, que já mencionei a vocês, não? De Alemanha, Itália e Grécia, não? Bueno,
la Corte dijo que aquí Just Cogens concordou com a argumentação do demandante de Alemanha e dijo Just Cogens não. Just Cogens aqui não pode alcançar as imunidades do Estado, porque vamos tomar em conta solamente os eventos ocorridos a partir de 1961, o ano em que se pagaram os lump sum agreements de Alemanha a Itália e também em relação com os civis em Grécia. Bueno, entonces dijeron que algunos tribunales nacionales, cortes supremas de determinados países, habían dado primacía a las inmunidades de Estado. Eu, em mi voto dissidente, dije que isso não tinha nenhum sentido, que não pode haver imunidades do Estado em relação com crimes de Estado. Han massacrado populações de civis. Isso não tem nada a ver com o Holocausto. A história ainda não suficientemente escrita pela Segunda Guerra Mundial. As vítimas civis, aqueles que eram agarrados e enviados para a indústria bélica na Segunda Guerra Mundial de la máquina nazista, ¿no? de nazi, de operação militar. Então, eu dije que não se pode dizer que está por cima de Just Cogens. Para mim, os eventos importantes começam em 43 e 45 e não em 61, porque não se pode separar as violações de las reparações. E um Estado não pode renunciar ao direito das reparações que não são de eles, são direitos de los indivíduos victimados e não de los estados. E aqui eu fui dissidente solitário, não igual que nos casos das armas nucleares. E o que passou depois disso foi algo impressionante que eu me permito, como estou aqui em minha terra, América Latina, em um país em que he vivido tantos eventos importantes, México, e eu posso comentar com vocês. Bueno, 2 anos depois dessa sentença, me invitou a comunidade de Dístomo, em Grécia. Eu fui a Dístomo, me recebeu o alcalde. Estavam aí os representantes do Museu da Memória com o alcalde. Quando me viram, começaram a chorar e me levaram ao Museu da Memória e me mostraram todo o que eles haviam construído. Haviam matado a toda a população civil, exceto alguns poucos que escaparam pelo Peloponeso. Mas todos os demais haviam sido massacrados. Bueno, 1 ano depois, me invitaram a la mesma coisa. Os responsáveis e o alcalde de Civitella, em Itália. Aí eu fui aí, lo mismo, a mesma cena. Me levaram ao Museu da Memória e me disseram lo mismo que os gregos em Dístomo. Nós só encontramos justiça em tu dissidência. Que aconteceu em Itália e Grécia? O que aconteceu em Itália e Grécia? Como vocês sabem, há 3 anos em Itália, a Corte Suprema, a Corte Constitucional em Itália, dijo que não podia executar a sentença da Corte Internacional de Justiça, porque ia em contra dos princípios generais de direito consagrados em la Constituição italiana, não solamente, pero também na Carta das Nações Unidas. Eu creio que foi demasiado mencionar a Carta das Nações Unidas, pero não iam cumprir. E eu comentei com meus colegas, fíjense, quando não há justiça, não há solução de controvérsia. O que passou? Para mim, o Just Cogens existe. Fíjense. O que passou em Grécia? Em Grécia, criaram uma comissão de reparações dentro do parlamento grego. A comissão de reparações é permanente, desde então, desde 2013 hasta hoje, sigue permanente e sigue insistindo em isto. A conclusão, que está inclusive no livro que eu resumi para vocês, a conclusão é que não se pode separar o direito da justiça. Os dois formam um todo harmônico.
y si se separa, no hay solución de controversia. La experiencia que he visto en estos casos importantísimos es que cuando hay injusticia no hay solución de controversias. Para concluir, caso de las armas nucleares. En el caso de las armas nucleares, son 3 casos. Lo que aconteció fue algo impresionante, ¿no? Porque lo que pedían las Islas Marshall, y se refirieron a los Cogens en sus applications, era precisamente de determinar, de declarar que el artículo 6º del TNP había sido violado, estaba siendo violado continuadamente por las potencias nucleares, porque se han exigido la no proliferación de nosotros, los países no nucleares, ellos no han hecho nada para el desarme nuclear. Y entonces ahí la Corte se dividió en 2 blocos, 8-8, con voto de Minerva del presidente. Los 8 jueces de los países nucleares y países aliados, todos votaron para que no había disputa que resolver, no tenía competencia, y los 8 demás jueces, entre ellos yo, que dei una disidencia durísima, votamos en contra 8-8. Pero lo que quedó fue el impacto enorme que, como comenté hace algunas horas atrás en una reunión con el señor rector y con los profesores de la Escuela Libre de Derecho, fue algo impresionante la repercusión que esto tuvo en Naciones Unidas. Inclusive la convocatoria de la conferencia con un papel decisivo de México y Brasil. 2, con 6 otros más que fueron los que copatrocinaron la resolución aprobada por Naciones Unidas de convocatoria de la conferencia, que terminou por adoptar em maio do ano passado a Convenção contra Armas Nucleares, aberta a la firma em 21 de setembro passado. Assim que não quero concluir em um tono negativo, mas sim um tono positivo, não? Historiadores do passado, como Toynbee, Hobsbawm e tantos outros, não? Eles diziam que em momentos de crise há sempre um lampejo de lucidez, não? Assim foi com a Declaração Universal de 48, assim foi com as conferências mundiais de 93, e assim nascido ano passado. Ano passado, toda a América Latina, toda, se alinhou com nossos 2 países. Toda. Eu assisti como observador anônimo aí. Toda América Latina. Pero agora há uma pressão enorme para que não todos firmem a convenção, não todos han firmado, pero nossos países sim, já han firmado, falta agora a ratificação. Então, com isto, termino em um tom de esperança, não que a luta é interminável, como é o mito de Sísifo, não termina nunca, assim é a função do jus internacionalista, pero que não há momento para desesperar-se ou não. Eu creio que, como comentava com Loreta e com Jaime, nunca em toda minha vida vi uma época tão peligrosa quanto a atual. Nunca vi. É um peligro enorme. A cada final de dia, eu dou graças a Deus de estar vivo todavia. Porque é um mundo peligrosíssimo que vivimos. Pero foi precisamente neste mundo que houve a lucidez no ano passado de adoptar esta convenção que parecia impossível. Agora veamos o que nos espera o dia de amanhã. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si nos lo permite, vamos a abrir una breve sesión de preguntas y respuestas. Les pediría, por favor, formular sus preguntas de manera muy concreta y específica.
Buenas noches, su señoría, es un honor tenerlo aquí enfrente. Recuerdo la primera vez que leí su primer voto, el primer voto que leí de usted, Niños de la Calle, hace casi 12 años, y ese voto a mí me marcó la vida y ha marcado mi trabajo desde entonces. Las víctimas, el dolor de las víctimas y la resiliencia de las víctimas fue lo que tocó en ese voto. Y hoy día en México vivimos una situación compleja de violencia, una situación particularmente que quisiera tocarle desde el feminicidio, las violencias más extremas contra las mujeres, en un tema que es fundamental, el debido proceso y derechos que surgen a partir del debido proceso, la debida diligencia, esa debida diligencia que además tiene que ser con perspectiva de género. En un país como México, donde vivimos una impunidad del 99%, 99.3% cuando hablamos de casos donde las mujeres son víctimas. Desde su opinión, me gustaría preguntarle cómo hacer frente a un poder judicial, a una procuración de justicia que insiste en negar la debida diligencia, lo que usted ha colocado como un jus cogens, que en la realidad se traduce quizás en uno de los principales problemas, que no solo impiden el acceso a la justicia, sino que además mandan un mensaje de permisibilidad, un mensaje de tolerancia de la violencia, que además deja en particular a las mujeres en mayor riesgo. Cuando no hay justicia, como usted bien dice, cuando el derecho y la justicia no se tocan, lo que permea es el tejido social que se destruye. Hoy día en México, después del 2011, logramos una reforma constitucional que protege los derechos humanos a nivel constitucional. Los tratados internacionales se asumen como un derecho constitucional y aún así no llega esa justicia, no llega este jus cogens que debería de permitirnos tener un mínimo de derechos que jamás se tendrían que estar negando. En un país de impunidad y de injusticia, ¿qué nos dice el mayor patrimonio que tenemos en este mundo de acceso a la justicia, el doctor Antonio Augusto Cansado Trindade? Muchas gracias por su cuestión, que abordaré desde el punto de vista no de lo que ya se ha decidido por un tribunal internacional, absteniendo de pronunciar-me sobre México, porque he estado lejos e todavía não hemos tenido nenhum caso em minha jurisdicção, assim que não me referirei a México. Não puedo hacerlo como juez internacional, pero sim sobre o problema que você menciona de la impunidade e sobre o legado desta jurisprudência da Corte Interamericana. E muitas graças por plantear essa questão. Mire, em el caso de los niños de la calle, fue en el paso del siglo, 99-2001. Jamás me olvidaré de este caso, es uno de los más tocantes de mi vida. Por primera vez, de las 5 víctimas fatales, las madres de 4 de ellas y la abuela de uno de ellos estuvieron presentes ante un tribunal. Nos comentavam em las audiencias casi llorando de que era a primeira vez que compareciam ante um tribunal porque não haviam estado ante um tribunal nacional e que por primeira vez estiveram ante um tribunal que internacional. Bueno, aí em la sentença de fondo, por primeira vez adoptamos a concepção do direito à vida, abarcando não solamente a proibição de privação arbitrária da vida, sino também de garantizar as condições de uma vida digna, que foi isto que os niños de la calle não tiveram. Pero algo que nos chamou a atenção é que esses 5 niños que foram mortos a queima-roupa, uno por las espaldas y los otros enfrente, por la policía. Ellos sostenían sus familias, no habían matado a nadie, habían robado, pero sin violencia, pero sostenían las familias, tenían un sentido de vida familiar. Eso es un tanto controvertido, pero muestra que el derecho a la vida tiene que abarcar también las condiciones de una vida digna. Y ahí entonces avançamos a concepção do dano ao projeto de vida. Bueno,
Eu creio que esto se puede aplicar hoy día, ¿no?, a otras situaciones similares, ¿no? Es muy importante, ¿no? El problema es que eso todavía no ha sido más, no ha evolucionado en la jurisprudencia internacional. Hubo otros casos en que examinamos también el daño al proyecto de vida, como Cantarol Benavides, que tuvo que abandonar sus estudios, su idea era ser un académico y después de muchos años consiguió volver a estudiar, pero había perdido totalmente la capacidad de hacerlo, dañó el proyecto de vida. Ahí también hicimos evolucionar mucho esto. Pero otro caso que es dramático para examinar esto es el caso de la comunidad moyuana. En el caso de la comunidad moyuana, fue igual que de los niños de la calle, ¿no? En el caso de los niños de la calle, las madres y la abuela lloraban en la audiencia, tuvimos que suspender en un determinado momento las audiencias. Y en el caso de la comunidad moyana aconteció lo mismo. Algunos de los jóvenes que habían escapado hasta la Guyana francesa y después volvieron a su comunidad moyuana, años después, estava em la audiencia com uma ONG que logrou levar o caso ante a Corte Interamericana, 2006, 5-6. Então, eu avancei algo que nunca nadie havia avançado. Depois de haver escuchado os argumentos destes jovens, que também começaram, um casi se desmaiou, porque dijo que nunca havia conseguido enterrar seus padres. E isto para ele, aí desmaiou. Então, avancei a noção que, assim como há dano ao projeto de vida, pode haver também dano ao projeto de pós-vida. E chamei a este dano chamei de dano espiritual. E a garantia do retorno voluntário para tentar encontrar os restos mortais e, não sei, enterrá-lo algum dia, seria uma reparação a dano espiritual. Muito bem. Pero não termina a história aí. Porque em los casos de genocídio em los Balcanes, neste último caso da aplicação da Convenção contra o Genocídio de Croácia contra a Sérvia, o que eu vi aí foi horror, verdadeiro horror. Campos de concentração para estupro coletivo, destruição de etnias. Se isso não é genocídio, o que é genocídio? Como é que a Corte pode dizer que não houve evidência suficiente, provas fehacientes, se a jurisprudência dos tribunais de direitos humanos e de direito penal internacional não exigem provas fehacientes, mas sim também admitem que se podem utilizar inferências, deduções, desde que haja padrão sistemático de violações graves de direitos humanos. Então, eu avancei essa noção em 2 tribunais internacionais hasta agora. Pero não ha sido desarrollada, pero queda aí. E eu mencionei, no caso de Croácia-Sérvia, eu dije que essa noção é muito importante, sobretudo para as culturas mais antigas. Em Suriname, em Guatemala, os maias, quantos casos em relação com os maias, isso também dessa natureza? E em relação também com as comunidades em Bósnia, em Croácia, em Kosovo. Não? Então, vê que todavia há caminho muito largo que recorrer. A justiça é muito lenta. Não? Pero é uma pena que a jurisprudência não ha evolucionado muito nesse sentido. Eu he hecho o que he podido fazer. Pero não se ha avançado lo tanto que necessitamos em esta direção. Gracias. Buenas noches, Su Excelencia. Si puedes ponerte de pie, por favor, para poderte ver. Gracias. Buenas noches, Su Excelencia. Mi pregunta va en relación a el planteamiento que hace la Interamericana en cuanto a jus cogens. Yo siempre he tenido esta pregunta cuando estudiamos la Corte Interamericana desprendiéndonos del 53 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados.
¿cómo la Interamericana llega a la asunción de que ellos representan a la comunidad internacional en su conjunto? Y entonces, en ese sentido, pronunciarse sobre qué es una norma de carácter perentorio y cuál no es una norma de carácter perentorio. Creo que es una discusión, no sé, bastante vieja y bastante larga, pero quería aprovechar yo la oportunidad de preguntarle a usted mismo, porque entiendo que sí es uno de los precursores en la Corte Interamericana de que exista el concepto de jus cogens, y por eso me parece muy importante, como una persona que está en una escuela diferente, decir que yo sí soy un poco más de la Corte Internacional de Justicia, al decir que no me gusta sobreestrechar la norma de jus cogens. Entonces sí me gustaría saber de dónde viene el razonamiento interamericano para pronunciarse sobre la existencia de una norma o no existencia de una norma de jus cogens. Bueno, muchas gracias por su pregunta, ¿no? En mi concepción, no se podría, por ejemplo, regionalizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la Corte Europea o de la Corte Africana de Derechos Humanos o de los Pueblos. Porque la noción de jus cogens, como eu mencionei, vai mais allá do direito de los tratados e abarca a comunidade internacional como um todo. E os tribunales regionais de direitos humanos têm sua jurisdicção limitada pelas convenções respectivas, a Convenção Americana, a Convenção Europeia e a Carta Africana. Pero esto não significa que se tenha que reduzir a aplicação dos jus cogens. Por exemplo, vai sair agora um livro pela Oxford University Press muito pronto, de um seminário que houve em 2015 em Estrasburgo. Os jueces da Corte Europeia organizaram um seminário grande sobre este problema planteado em sua pergunta e me pediram, como não europeu, de apresentar as conclusões, o que eu disse, como não europeu. Este vai sair agora. Mas basicamente o que eu disse foi o seguinte: eu disse, fíjense ustedes, colegas do sistema europeu, ustedes não podem deixar de levar em conta os jus cogens em relação com o direito consuetudinário internacional. Porque em matéria de jurisdicção, a jurisprudência de ustedes ha evolucionado muito mais que a jurisprudência de outros sistemas regionais, porque ustedes admitem, por exemplo, o alcance da jurisprudência da Corte para hechos ocorridos, inclusive em outros continentes, desde que a zona em que ocorreram esses hechos estivesse bajo a jurisdicção de um Estado europeu. Por exemplo, os horrores em Iraque, o que passou imediatamente depois da guerra de 2003, etc. E países também do Oriente Médio, etc. Bueno, então eu dije, isto tem que ser apreciado também em relação com o direito internacional consuetudinário. Em síntese, os sistemas regionais operam no marco da universalidade dos direitos humanos. Então, os jus cogens têm que ser visto desta maneira, como algo universal, que se refere a todos. Agora, é evidente que em relação com a aplicação da jurisdição da Corte Americana, a aplicação da Convenção Americana, as obrigações são erga omnes partes, não? Isto sim, mas a noção de jus cogens não pode ser limitada desta maneira. Agora, em relação com a Corte Internacional, bueno, minha posição é dissidente, não? Eu não creio que a jurisdicção da Corte, os limites impostos à sua jurisdicção, podem levar-lhe a dizer que não vai pronunciar-se em relação com as normas de jus cogens. Por exemplo, le doy um exemplo de esto em los casos de armas nucleares. Dijo esto ao início. Dijo esto. Bueno, se pode plantear a questão se não viola o direito internacional humanitário, o direito internacional dos direitos humanos, se é violação de jus cogens, mas a Corte não se siente, não crê que é necessário examinar esta questão. Eu creio que é fundamentalmente necessário, é o direito à vida.
Y esto es obligatorio no solo para los estados partes en el TNP, pero para todos los estados de la comunidad internacional. Y esa historia de disuasión, de deterrence, vean lo que está en los periódicos hoy, ayer, antier. Esos países siguen hablando de disuasión. ¿Eso tiene sentido? Para mí, no. Disuasión ya no más engaña a nadie. Disuasión es para las necesidades de seguridad de un país individual. Uno no puede poner esas supuestas necesidades de seguridad por encima de la propia sobrevivencia de la humanidad como un todo. Entonces, ese es el sentido de mi posición disidente en la Corte Internacional y la posición constructiva que adopté en la Corte Interamericana. Pero esto ha tenido también resultados positivos, como esta convención adoptada el año pasado. Una pregunta más, por favor. Buenas tardes, señor juez. Mi pregunta es muy concreta. Me gustaría saber si puede desarrollar, si bien brevemente entiendo por el tiempo, a qué se refiere cuando dice que cuando se habló primero de obligaciones erga omnes, se puso antes la carreta que los caballos. Le explico muy brevemente de dónde viene mi duda. Creo que existe un incentivo un poco perverso para hacer pronunciamientos con mayor facilidad sobre obligaciones erga omnes que sobre jus cogens. Porque si bien sabemos que toda norma de jus cogens es erga omnes, pues no toda norma de erga omnes es jus cogens, por lo menos según lo que ha dicho la Comisión de Derecho Internacional y otros. Y bueno, si bien son normas particularmente importantes, las erga omnes, pues son importantes porque hay un interés ampliado, como usted sabe mejor que yo. Es decir, cualquier persona puede venir no es un tema entre 2 estados, 3 estados o un tema de obligaciones correlativas, sino un tema de sistema jurídico. Pero no tienen las obligaciones erga omnes, pues esta característica de jus cogens, que es una jerarquía superior, por lo menos por lo que ha dicho la Comisión. Entonces, creo que por eso es que, no sé qué opina usted, es con mucha mayor facilidad que encontramos que la Comisión dice, por ejemplo, que todos los derechos humanos son erga omnes, pero no jus cogens, como usted bien decía, ¿no? O sea, restringiendo el contenido material a ciertos derechos humanos muy marcados, y eso gracias en gran parte a las cortes regionales, porque la Corte Internacional no ha hecho mucho. Entonces, me gustaría saber un poco qué opina de esto. Muchas gracias por esa pregunta, que me da la oportunidad de detallarme un poco más sobre este punto. Yo no estoy convencido de la lenguaje utilizada por la CDI, para nada, y siempre lo he dicho, y no solo en votos, pero en mis libros. El jus cogens es una concepción de derecho material. Las obligaciones erga omnes son una concepción de derecho procesal. ¿Cómo es posible que la CDI o cualquier otro órgano de codificación, lo que sea, va a decir que no, jus cogens no se puede universalmente, obligaciones erga omnes, sí, pero no tiene sentido. Eso es poner la carretera antes de los caballos. En ese sentido, yo digo. Y cuando conversé en 93, fue con Manfred Latz, habíamos terminado de adoptar en 92 en la isla de Malta el preámbulo de las convenciones de la UNCED, United Nations Conference on Environment and Development, ¿no? Y hablamos del interés común de la humanidad, y no más de patrimonio común de la humanidad, pero interés común de la humanidad para cuestiones ambientales, ¿no? Y él me dijo esto: nosotros solo conseguimos consenso, logramos consenso para obligaciones erga omnes, pero essas provienen del derecho material. De esto es, hay derecho civil, después hay las normas de derecho procesal civil, pero es lo mismo, ¿no? De ahí esta incongruencia de la CDI. Otra incongruencia que siempre he criticado es de haber abandonado la noción de crimen de Estado. Yo conversé con los relatores, que son mis 2 colegas en la Corte, tanto Crawford como Gaia. Crawford de los artículos de 2001, responsabilidad del Estado, y Gaia de los artículos 2011, responsabilidad de las organizaciones internacionales. Y la preocupación clara, ellos me comentaron, me doy bien con ellos, son mis colegas en la Corte, no estoy necesariamente de acuerdo siempre con la exposición de ellos, pero yo les dije, ¿no? Y ellos me dijeron, teníamos también que pensar en la aprobación de esos artículos por la 6ª Comisión de la Asamblea General. De eso se trata. Es que los estados siguen visualizando eso como una cuestión política. Para mí no es una cuestión política.
Es una cuestión jurídica y obligaciones erga omnes vienen con el jus cogens. Se afirma el derecho material y enseguida el derecho procesal, ¿no? Y gracias por darme la oportunidad de aclarar este punto con su pregunta. Muchas gracias. Les pido por favor un fuerte aplauso para su señoría. Señor rector. Señor rector, si gusta. Don Antonio, como se lo dije en nuestra comida y ante la fe de mis queridos compañeros, es un valor y es algo que es verdaderamente trascendente haber podido convocar y haber podido invitar a un hombre que en el mundo tiene hoy lo que a muchos les hace falta: autoridad moral. Don Antonio, gracias por ello, y en testimonio un modesto reconocimiento de los hijos de la Escuela Libre de Derecho, nuestro libro 100 temporadas de lluvia en honor de nuestro centenario. Gracias, don Antonio, lo felicitamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les agradezco inmensamente por la recepción aquí y quería decir que para mí es un honor estar aquí en la Escuela Libre de Derecho. Ya conozco toda la historia por detrás de la Escuela Libre de Derecho. Ha sido un gusto y allá en La Haya ustedes tienen un amigo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y su señoría estará el día de mañana en la Universidad Iberoamericana y el miércoles en el ITAM. Muchas gracias y en la tarde, ¿verdad? Tengo entendido, maestra. A las 12. En el ITAM a las 12 y en la Ibero, maestra, a las 4 de la tarde. Muy buenas noches. Gracias.